Vamos para Ezequiel, capítulo 37. E eu queria colocar uma imagem aqui daquilo que nós queremos para a igreja. Nós começamos a campanha de oração das pulseiras. Vários irmãos já entraram na campanha. Porque, queridos, nós queremos uma cidade transformada por Jesus. Eu creio nisso. Eu creio que essa cidade, por isso que eu quero que depois nós vamos estar orando, profetizando, que essa cidade ela vai ser transformada por Jesus. E ela vai ser transformada pela pregação do Evangelho e pela igreja. Como eu falei, nada além da igreja. Só a igreja tem poder de transformar. Só a igreja consegue fazer com que o mundo se torne um lugar realmente melhor. Não é um governo. Essa semana mesmo, a gente teve a notícia, né? Hoje o pastor Hélio estava confirmando comigo, uma das jovens que eu dei aula em Santa Leopoldina. Quando eu fui pastor em Santa Leopoldina, eu dei aula na escola, Alice Rosmeister, e eu dava aula mais para ter contato com os jovens, né? Para levar para a igreja. E essa jovem, essa semana, ela cometeu suicídio. Uma pessoa que não tinha problema nenhum, aparentemente, problema de saúde nenhum. Uma pessoa que, se você falar, uma mulher bonita, e ela não estava satisfeita com a vida. Tomou desses remédios, veneno de rato, né? E acabou indo a óbito. Então, o que vai mudar a vida das pessoas é o Evangelho, é a igreja. Nós somos responsáveis por isso. E eu queria basear tudo aquilo que eu vou falar hoje, lá em Ezequiel, capítulo 37. Às vezes a gente fala o seguinte: mas pastor, as pessoas não querem ouvir o Evangelho. Mas, querido, os ossos secos, Deus não falou com os ossos, Deus falou com o profeta, porque os ossos não podiam ouvir a voz de Deus. Às vezes nós estamos atrás de pessoas e falando: fulano podia ouvir o Evangelho, podia ir para a igreja. Ossos secos. Deus não fala com ossos secos. Deus fala com o profeta, e o profeta profetiza sobre ossos secos. O chamado nosso como igreja, o seu chamado na sua casa, na sua família, ele é seu. E só através da pregação, profetizar. Porque profetizar não é esse negócio de ficar entregando revelação, não. Profetizar é a palavra. Deus usa, sim, pessoas que falam, né, na vida das pessoas. Com certeza aqui na nossa igreja a gente crê nisso. Mas a profecia é a pregação do Evangelho. Essa é a maior das profecias. E vamos lá para o texto, Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram,
e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Queridos, esse texto é um texto profético. Ele se cumpriu, eu acho que 2 vezes, basicamente. Primeiro, na época do cativeiro babilônico, quando eles tinham sido levados cativeiros, e o povo estava triste, o povo estava angustiado, o povo estava com medo, numa terra distante, e sem esperança. Eles se sentiam como ossos secos. E às vezes, querido, nós estamos na mesma situação, né? Nós olhamos para a nossa casa, e nós começamos a olhar a nossa situação, e nós não vemos nenhuma esperança. Nós olhamos para a nossa nação, tanta injustiça, tanta coisa errada acontecendo, e nós não temos esperança. E toda vez, né, que eu vou no sertão do Brasil, eu vejo Deus fazendo algo diferente. Eu vejo uma igreja se levantando e transformando o lugar. Pastor Éder, quando foi para Paratinga a primeira vez, pastor Éder e pastora Cida e a família, né? Quando chegou lá, eu lembro que a gente voltou tarde, né, do culto na roça, e nós procuramos um lugar para comer. Não tinha. Aí nós chegamos numa lanchonete, que o cara foi fazer um misto numa frigideira, num fogão de gás. Você imagina como é que estava a situação, ainda não tinha queijo, né? Era aquele misto ali. Hoje você chega na cidade, a cidade mudou, a cidade transformou. Você fala, cara, o que aconteceu aqui? A igreja. Nós temos cidades onde o evangelho entrou, que os missionários chegaram, e a realidade da cidade foi transformada. Coisas estão acontecendo, porque o evangelho tem esse poder. E começa com quem? Começa com a profecia, com a pregação da palavra. Começa com eu e você declarando isso. Como eu falei, às vezes você chega na sua casa e você vê o filho desviado, você vê o marido alcoólatra, você vê a família toda destruída. Aí você se desanima e você perde todo o ânimo e você não quer mais fazer nada. Assim estava Israel. O povo no cativeiro, todo sem ânimo. E aí Deus chama o profeta. Deus não chama os ossos, Deus chama o profeta. Deus poderia simplesmente fazer um passe de mágica e fazer os ossos se levantarem. Mas Deus usou um profeta. Queridos, o avivamento ele vai começar quando eu e você começarmos a profetizar. E às vezes nós pensamos, não, pastor, se a nossa igreja estivesse numa boa localização, se nós estivéssemos na rua principal, se nós tivéssemos um mega templo, se nós tivéssemos uma iluminação, tivéssemos uma acústica, tivéssemos uma programação fantástica, nós vamos dominar e conquistar essa cidade. Não é assim não, meu irmão. Todo avivamento começou nos lugares mais simples, sabia? Nenhum avivamento começou nos palácios, eles começaram nas periferias. Você sabe por quê? Porque foi o povo que não acreditava no seu recurso, mas dependia de Deus. Que às vezes nós dependemos, nós confiamos na tecnologia, nós confiamos nos nossos talentos, aí não vai vir avivamento, aí vai vir um bom programa de entretenimento. Agora, quando nós confiamos no Deus que pode levantar os ossos, aí mesmo a gente olhando para os ossos e falando, será que vai? Mas o poder da palavra que Deus colocou em nós, ela restaura os ossos. E foi o que aconteceu. Ezequiel, diante de uma situação extremamente difícil, ele sem esperança, o livro de Ezequiel todo, ele fala justamente sobre essa questão de Israel. O cativeiro, o povo chorando, o povo sofrendo. E Ezequiel recebe de Deus a direção, olha, o que vai mudar isso é você profetizar sobre os ossos. E quando eu li esse texto essa semana, e foi bom que eu tive algumas experiências que acabou me mostrando que realmente é isso que acontece. E eu tive com um pastor, pastor Estevão. Esse pastor, ele
está cuidando hoje de uma das nossas igrejas, e ele falando a experiência dele. Interessante que o pai dele, quando se converteu, os irmãos americanos vieram da igreja pentecostal de Deus, veio pregar em São Paulo. O pai dele, a mãe estava enferma, e a igreja ia visitando, e a igreja sempre profetizando cura. E ela começou a melhorar. E ele não gostava de crente, mas viu Deus atuando na vida da esposa, e ele começou a levá-la para a igreja. Tipo assim, ela está melhorando, vai continuar melhorando na igreja. E ele sentava do lado de fora, enquanto estava tendo culto. E um dia, ele falando que o pastor está pregando, e as mãos dele se levantaram. As duas mãos. E ele não conseguia abaixar, as mãos levantaram. Daqui a pouco ele ficou em pé. E diz ele, como um robô, ele entrou dentro da igreja assim. Aí ficou na frente do pastor, e o pastor pregando, aí o pastor chegou no ponto e falou, mas o que você quer? Eu quero aceitar Jesus. Aí ele aceitou Jesus, e Jesus começou a falar com ele. O Espírito Santo começou a falar com ele. Ele é analfabeto. Decorou um versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí a igreja, o pastor teve uma revelação, de noite, Deus falou com o pastor e falou o seguinte, olha, o irmão deve ser levado para ser pastor. E o pastor ligou para ele e falou assim, vem aqui na igreja, eu tenho que falar com você. Ele falou, poxa, nem batizado ainda fui, e já vou estar lá na igreja, chamando, o que eu fiz? Aí o pastor falou o seguinte, eu não tenho explicação, mas Deus falou comigo essa noite em um sonho, que você deveria começar a pregar o evangelho. E ele falou, mas pastor, Deus falou comigo, mas eu estou perguntando, como é que eu vou pregar o evangelho se eu não sei nem ler? Ele falou assim, eu não sei, mas Deus mandou. E o pastor colocou ele para tomar conta de uma congregação, num bairro muito pobre, em São Paulo, e ele, quando chegou na congregação, só tinha uma pessoa. Aí ele falou, o que eu vou fazer? Eu não sei pregar. Como é que eu vou fazer? Fechou a igreja e começou a orar. 30 dias de oração. 30 dias no monte, 30 dias orando. E 30 dias depois ele abriu as portas da igreja e ele recitou João 3,16. E perguntou, quem quer aceitar Jesus? E as pessoas começaram a entrar. E ele abriu várias igrejas e hoje o neto dele é um abridor de igrejas. Deus nos usa apesar daquilo que nós achamos que nós não somos. É aí que opera o poder de Deus. É onde você não é onde você não sente capaz, mas quando você começa a profetizar sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu estado, Deus começa a mudar tudo que há no seu redor. Versículo 9 a 10, Deus diz para ele, profetiza ao Espírito, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande ao extremo. Queridos, só o Espírito de Deus, ele pode trazer realmente a vida verdadeira. Como eu falei, nós podemos ter uma grande igreja e nós podemos ter crentes, cristãos, que se converteram na alma. Hoje, nós celebramos, que o número de evangélicos no Brasil é alto. Então, quando vê lá o censo do IBGE, hoje nós temos uma multidão de cristãos, de crentes, 86% do nosso país se considera cristão. E evangélico subiu. Mas eu olhando esses dados estatísticos, eu me perguntei, o que mudou no país? Você já se perguntou isso? A igreja cresceu, a igreja se tornou influente, tem mega templos, fazemos mega eventos, mas o que mudou na igreja? Você já se perguntou isso? O que mudou no nosso país? A corrupção aumentou. Os presídios estão cheios. E se você for no presídio, 40% a 50% dos presos são filhos de evangélicos que se desviaram. E aí? O que mudou com o evangelho? Como eu falei, nós podemos ter um exército de cristãos almáticos que se converteram na alma. Porque o evangelho é uma coisa boa, gente. É um grupo legal. Mas nós vamos fazer uma reunião de empreendedores. Coisa legal, vão trocar cartão, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, e todo mundo vai se conhecer, contatos. E a igreja tem se tornado isso,
um lugar de relacionamentos, onde nós precisamos estar fazendo cursos para crente, para continuar o casamento. Não, você tem que estar casado. Nós temos que fazer seminários para os jovens. Eu decidi esperar. Só pode ter relacionamento sexual quando casar. Não é? Eu pergunto, o que está acontecendo com a igreja? O exército de ossos começou a se formar. Mas enquanto o Espírito não for soprado sobre ela, ela vai ser igual ao mundo. O que vai transformar a igreja é o Espírito de Deus na igreja. Porque ele vai levar o homem ao arrependimento. Olha, quando nós vamos lá para o Pentecostes, e hoje nós celebramos o Pentecostes, foi quando o Espírito Santo de Deus, ele capacitou a igreja a ser testemunha de Cristo. Elias, quando estava no Carmelo, o fogo que desce dos céus, é o fogo que o Espírito Santo ele pode consumir toda a carne, de obra de carne que ainda é em nós, e transformarmos em nova criação, porque a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17, que nós só nos tornamos novas criaturas em Cristo pelo Espírito Santo de Deus. E eu e você, nós temos que permitir que o Espírito Santo de Deus sopre sobre nós. Porque ele vai levar a depressão, ele vai levar a angústia, ele vai tirar esse vazio, esse medo, tudo que está dentro de você. O Espírito Santo de Deus vai retirar de nós. E, queridos, é algo que, quando o texto diz aqui, né, e eu estava lendo e refletindo sobre isso, quando Deus fala ao profeta, olha, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. E assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Nós temos que começar a profetizar sobre a igreja, sobre a nossa casa. Vem Espírito Santo de Deus, reaviva a obra em nós. Como eu falei, nós precisamos de um grande avivamento no nosso país. O que vai transformar o Brasil não é a eleição de 2026, mas imagina se esse monte de corrupto lá em cima se converter. Eu fico imaginando um Zaqueu, esses homens que estão lá no poder, sendo impactados pelo Evangelho, igual o Zaqueu. Você imagina o tanto de dinheiro que vai ser devolvido aos cofres públicos? Vai ser um negócio de doido, gente. Vai ser Ferrari sendo entregue nas Receita Federal. Vai ser tanta coisa sendo entregue que não vão ficar gente. Onde está vindo tanto recurso, navios, iates, carros? Porque quando o Espírito Santo de Deus, ele move, o corrupto se converte. Zaqueu é esse exemplo. Em vez de nós começarmos a profetizar, nós temos que entrar na casa desse pessoal, gente. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu era um cara mal falado, era um cara que fazia negócios escusos. Mas Jesus entra na casa de Zaqueu e Jesus não entra julgando. Jesus não chegou falando, não, isso aqui é fruto de roubo. Eu vou comer essa picanha maturada com 2 dedos de gordura, fruto de roubo? Não vou. Jesus não falou nada disso. Mas a presença de Jesus e do Espírito que estava em Jesus fez com que a transformação acontecesse. Por isso que eu e você, nós não podemos fugir do chamado que Deus tem para nós. É por isso que quando nós pensamos nos amigos de oração, porque, queridos, você não vai procurar um amigo crente para orar, você vai procurar um amigo endemoniado. Sexta-feira eu estava pregando no culto lá no Quilombo, e quando começou a entrar aquele monte de homem, mas bêbado, passou assim diante de mim, mas o álcool subiu, o teu alcoólico do ar foi lá em cima, né? Aí na hora que eu estou pregando, uma mulher fica endemoniada e começa, é isso mesmo, pastor, vai dar. Aí o pessoal, não, deixa ela, vai sair agora. Porque a presença de Jesus manda o diabo embora. Nós fomos chamados para isso, gente. Nós não fomos chamados para ir lá para os bairros ricos, onde as pessoas falsamente dizem que estão bem, mas nós somos chamados para as pessoas que estão quebrantadas e querem o verdadeiro evangelho. E eu e você, nós temos que estar onde essas pessoas estão. Você tem que mudar a sua agenda para profetizar, você tem que estar onde os ossos estão secos. Sabe o que acontece? Só mudou a situação de Israel, porque um profeta foi aonde os ossos estavam secos. Se ele tivesse ido onde estava tudo muito bem,
A situação não tinha mudado. E o chamado nosso é ir onde os ossos estão secos. É onde as pessoas precisam. Porque às vezes nós olhamos aquelas pessoas que estão enchendo a cara de bebida e nós olhamos e falamos, não tem jeito. Mas para o Espírito Santo de Deus e para a palavra profética, não tem como não dar certo. Quando eu vi aqueles homens chegando, 4 homens chegando bêbados, e mais 2 vindo atrás. E eu falei, será que eles vão entrar aqui dentro? Dentro do nosso coração a gente pensa, vão atrapalhar o culto. Entraram. E o evangelho foi entrando no coração daqueles homens. E a palavra profética de um Jesus que pode mudar a casa, mudar a família. Aqueles homens, eles começaram a dizer o seguinte, eu quero isso para minha casa. Eu quero isso para minha família. Eu preciso disso. Eu orando com um deles, ele falou, pastor, eu não aguento mais beber. Já perdi tudo. Eu quero isso. E Jesus vai fazer isso na sua vida. E lancei a palavra profética. Você vai estar aqui na frente, dirigindo o culto. Eu creio, vai ser um pregador do evangelho. Porque 2 dias antes, eu estive com um homem que estava nessa situação. Hoje é um pastor nosso no sertão. O homem, ele caía do caminhão, o Jacó. O pastor Éder lembra da história de Jacó. Jacó, ele bebia tanto e tinha que andar nas estradas lá, só tinha caminhão. Aí ele subia na traseira do caminhão, na hora que fazia a curva, ele pum, caía. Aí ficava lá, caído. Até o outro dia. Eu não entendo, gente, como cobra não mordia esses caras, porque tem cobra naquele lugar. Hoje o homem é pregador do evangelho. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? É a palavra. Porque alguém foi lá profetizar. Porque alguém acreditou que os ossos que estavam secos poderiam ser transformados. Querido, se você é guiado pelo Espírito, você vai aonde essas pessoas estão. Olha, essa visão dos ossos secos de Ezequiel, ele foi levado para o Espírito para um vale e para um judeu, para Israel, não ser enterrado seria uma grande vergonha. Os ossos sobre a terra era uma vergonha. O judeu, ele precisa ser enterrado. Todos nós, né? Morreu, tem que ser enterrado. É vergonha os ossos estarem expostos. E o povo estava morto e os ossos expostos sobre a terra. Era uma vergonha para Israel. E quando Deus fala com ele, olha a vergonha que o povo está passando. Eles estão secos, abandonados. É possível, profeta, eles reviver? É a pergunta que eu faço para você, né? A sua família ser transformada. Ah, pastor, meu irmão está na homossexualidade. Meu pai está no alcoolismo. É possível ser transformado? O que você diz? Há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? É a pergunta que o anjo fez a Sara. Quando o anjo fala com Abraão, nesse mesmo tempo, Sara, você vai estar amamentando. Sara estava na outra tenda, só ouvindo a conversa ali. Aí ela riu. Aí o anjo vai e pergunta, há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Aí ela reconhece, aí Deus fala, olha, nesse mesmo tempo, o ano que vem, você vai estar amamentando. E aí, a palavra de Deus, ela traz justamente isso por nós. Que interessante que a medida, né? O profeta crê na palavra de Deus. E à medida que ele começa a profetizar, os ossos, a Bíblia diz que os ossos começaram a se juntar. Ossos, cada osso ao seu osso. Cada família a sua família. Queridos, quando nós começamos a profetizar, aquele que está lá longe vai vir. Aquele que está distante, às vezes você fala, mas está em outro país, está em outro lugar, é tão distante, é tão difícil, mas quando você começa a profetizar, o barulho dos ossos, ele começa. Os ossos começam a vir de todos os lugares. Olha, o Estado de Israel é um exemplo disso. Israel passou por isso, Ezequiel se cumpriu, mas profeticamente, na Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. Um povo que sempre permaneceu ali, Deus manteve esse povo.
através da sua cultura, através das tradições bíblicas. E esse povo, na Segunda Guerra Mundial, eles foram massacrados, quase dizimados. Dizem que mais de 60% dos judeus foram mortos. E Deus trouxe todos eles para Israel. Coisa incrível, né? Levou eles, reconstruiu a nação. Interessante que foi um brasileiro, o voto decisivo. Estava empate, e um brasileiro chamado Graça Aranha, ele deu o voto de desempate para a criação do Estado de Israel. E hoje Israel é uma potência econômica, uma potência militar. Todo mundo tem medo de Israel. Também tem um pai grande atrás, né? Estados Unidos cheio de arma atrás, né? Mas quem abençoa Israel é abençoado nessa terra. Coisa, né? A palavra de Deus se cumpre em ciclos. Alguém profetiza e a coisa começa a acontecer. Alguém ora por uma nação e essa nação começa a mudar. E como eu falei, as coisas começam no pequeno. É você, embaixador, orando pela sua casa. Às vezes você chega na sua casa, está o seu pai ausente, já tem outra família. Aí você se sente tão pequeno, né? Mas você é o profeta de Deus. Aí você começa a orar e falar assim, vai ter restauração nessa casa. Esses ossos secos, eles vão se juntar. Vai ter carne, vai ter tendão, vai ter pele. E Deus vai soprar o Espírito. E eles vão reviver. Porque Deus faz a transformação completa. Porque quando Deus, Ele ordena, como eu falei, às vezes a gente fica falando, poxa, eu vou ficar pregando, eu vou ficar falando. Deus não falou aos ossos, Deus falou ao profeta. Porque os ossos estão lá, mas é a boca do profeta que vai fazer acontecer. E eu e você, nós somos o profeta de Deus dessa nação. Você é o profeta de Deus dentro da sua casa. Por isso que não é natural você aceitar o caos dentro da sua família. Você aceitar a sua família toda destruída. Você olhar e só ver sequidão, só ver fome, só ver miséria, só ver choro. Não é natural, não é normal você aceitar isso. Ver os filhos longe, os filhos cativos do inimigo. Não é normal, não é natural. É onde entra a palavra de Deus que está sobre você. E você é boca de Deus para profetizar nessa nação para essas pessoas. É onde você se levanta e você começa a falar, inimigo, o seu tempo acabou na minha casa. O seu tempo acabou na minha família, porque a partir de hoje, Deus começa a mover esses ossos secos. Olha, não havia expectativa nenhuma de osso juntar com osso. Não havia expectativa de osso reviver, não havia. Mas o poder da palavra, ela começa lá em Gênesis, quando Deus diz, haja luz. E a luz começou a existir. O poder da palavra, que traz à existência aquilo que não existe. O poder da palavra que faz a transformação na terra. Você já olha para a nossa nação e fala, o nosso país é um país próspero. Nós já olhamos para essa cidade e nós declaramos, essa cidade, ela vai ser transformada por Jesus. Nós começamos a orar pela nossa cidade, pela nossa casa. Nós começamos a orar pelas pessoas que nós cremos que vão ser tocadas pelo Evangelho. E nós vamos até essas pessoas e nós falamos, eu estou orando para que os ossos sejam transformados. E eu quero orar com você para que você seja transformado. Eu vou orar com você. Você não vai estar nas drogas, você não vai morrer na sarjeta, você vai ser transformado. E aí você começa a profetizar. A gente faz ato simbólico, fizemos uma pulseira para você procurar uma pessoa que Deus vai falar com você e você vai orar com essa pessoa. Não tem poder nenhum na pulseira, o poder está na sua boca de profetizar. O poder é você chegar e falar, você não vai mais ser presa do diabo. Esse espírito de loucura vai embora. Esse espírito de medo, de depressão, de ansiedade vai embora. Esse é o poder profético que está sobre nós. Queridos, quando a igreja sabe quem ela é. Infelizmente, como eu falei, nós nos transformamos em programas, estratégias de marketing. Eu vejo muito, né? Como fazer a sua igreja virar uma mega igreja? Faz evento, faz um show. Mas não é isso. Não é isso o Evangelho. O Evangelho é a transformação dos ossos secos. Aquele osso que roubava,
não rouba mais. Aquele osso que estava adulterando, não adultera mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que estava na homossexualidade, na pornografia, não está mais. Porque você profetizou sobre ele. E você profetiza vendo aquilo que Deus vai fazer. Que coisa, né? Profetiza vendo. Sobre a sua casa, sobre a sua família. Gente, é algo tão sério isso quando nós começamos a falar sobre isso. Porque a nossa vida financeira, às vezes, ela está travada porque nós só murmuramos. Deus não gosta de murmurador. Se tem um cidadão que Deus corta da lista, é o tal do murmurador. Não reclama para Deus, reclama para outro. Se tem uma esposa, reclama. Se tem uma para Deus, não reclama. O que funciona com Deus é adoração. Jó, no meio das cinzas, ele adora. E Deus muda. É assim que funciona. Deus trabalha dessa forma. Você olha para a situação da sua família e você fala: como pode reviver esses ossos secos? Como pode os meus filhos que estão fora do Evangelho, que não ouvem mais o Evangelho, como pode? Aí você começa a profetizar: Senhor, encontra a minha família. Eu creio, Senhor, que os meus filhos são herança do Senhor. Não quero que eles se percam, eu quero que eles sejam transformados. E eu já vejo isso acontecer. Há um tempo atrás, né? Um cara jovem, o pastor Éder foi me ouvir ali em Santa Leopoldina, né? Tinha o Fernando Arbelau. Fernando, ele gostava de beber muito e fazer uns negócios que não eram muito certo. E a mãe do Fernando, Dona Lisete, era da igreja. E todo culto a irmã Lisete chegava: pastor, pastor Fernando. E gente, aí o pastor sempre ouve, né? E um dia eu estava tão apressado, e parece que o Espírito Santo falou assim: minha irmã, para de reclamar, começa a profetizar. Começa a parar de falar que ele é um bêbado, que ele é um drogado. Começa a falar que ele é um pastor, um missionário. Fala isso aí. Aí depois eu falei: meu Deus, acho que eu falei besteira. Sei que a irmã Lisete, Fernando chegava bêbado, ela: meu missionário, meu pastor. Aí Fernando fala o seguinte: eu bebi e minha mãe é que está bêbada. Hoje o Fernando é pastor lá no Piauí. Coisa, né? O dia que o Fernando se converteu foi engraçado. Ele se converteu numa subida que a gente fez no monte, Pedra da Vaspe. O Fernando já desce crente. Aí ele falou: pastor, eu quero ir para o seminário. Eu falei: cara, você nem foi batizado, você quer ir para o seminário? Eu quero ir para o seminário. É como o evangelho, né? A boca da mãe tem um poder muito grande, gente. Vira para lá, né? Vira para o céu, né? Porque quando a mãe fala, acontece. Quando o pai fala, acontece. E às vezes, em vez de nós lançarmos palavras de bênção, nós lançamos palavras de maldição. A gente fala: você não vai dar nada, você não vai conseguir. É o oposto. Tem que começar a profetizar sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. O poder que há sobre o homem, o sacerdote da casa, é muito grande. Quando o homem olha para a sua família, o judeu faz isso, gente. Por que a maioria dos prêmios nobres são de judeus? Porque o menino já é pequenininho, o pai já começa a falar: esse aqui é médico, e aí doutor, esse aqui é banqueiro. Aí o cara vira o dono do Safra aí. O cara já começa a profetizar. Ele não amaldiçoa, mas toda sexta-feira o pai abençoa o filho. E o menino vai crescendo com aquela bênção. O pai já fala o seguinte: você é descendência de Abraão, em ti serão benditas todas as nações. E o menino já se sente o cara, né? Tinha pirralhinho, mas o pai já chamou ele de doutor. Ele já está passando receita. Chamou de banqueiro, o menino já está guardando dinheiro. Porque a boca do pai tem poder. A palavra profética que vem sobre ele, a profecia que vem sobre ele, ela começa pela cabeça e vai para o coração, e aquilo começa a pulsar dentro dele. E aí, quando nós começamos a profetizar sobre a nossa família, que a nossa casa é uma casa de bênção, nós atraímos o Espírito de Deus que vem dos 4 cantos da casa. Porque, queridos, onde nós praguejamos dentro de casa, vem os demônios. Você começa a falar desgraça, morte, miséria, aí você atrai demônios, e é o que vem.
Agora, quando você começa a profetizar coisa boa, a minha casa é uma casa abençoada, aí você faz como Jesus. Jesus pega poucos peixes e alguns pães. Pai, obrigado pelo alimento. Você pega o prato de arroz com feijão e aquele ovo que está ali. Ô Jesus, obrigado. Aí quando você desce, a picanha chega. É a profecia. Espera pelo Lula não, começa a profetizar. Porque muitas das vezes nós estamos esperando pelo homem. E Deus já deu o poder de profecia. No seu trabalho. Aí você olha, meu ministério, pastor. Seu ministério é uma bênção. Começa a profetizar a multidão que vai chegar. Começa a abençoar. Começa a visualizar. Começa a olhar para a sua casa, para a sua família. Olhar para os seus filhos. E você vai ver coisas grandes acontecendo. Queridos, tudo começa pela profecia. Nós, como profetas de Deus, olha, essa profecia não é somente para Israel, mas ela é para nós, porque Deus quer restaurar tudo que nós temos. Aí o versículo 14: porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz isso. A promessa de Deus é para a sua casa, é completa. Primeiro você começa a profetizar. E no final, quando você vê que as coisas estão começando a acontecer, você começa a profetizar para o Espírito que está sobre a sua casa. E você vai ver Deus fazendo grandes coisas. E eu quero orar. Quero aproveitar que nós estamos com os pastores aqui. E eu queria orar para que o Espírito de Deus se movesse sobre a sua vida, sobre a nossa casa, sobre a tua igreja.